Bom dia, pessoal. Sou o professor Aurex, responsável pela disciplina de matemáticas do quinto ano A e do quinto ano B, assim também como a disciplina de ensino religioso no quinto ano B. Bom, pessoal, nós estamos desenvolvendo o projeto interdisciplinar na Escola Nossa Senhora de Fátima, com o objetivo de abranger todas as disciplinas, né? Como o próprio nome diz, que é um projeto interdisciplinar. Cada professor da sua disciplina ficou responsável para fazer uma atividade com os alunos. A disciplina de matemática não vai ser uma disciplina diferente também. Nós vamos fazer o seguinte: o quinto ano A ele ficou responsável pelos pontos turísticos do município e o quinto ano B ele ficou responsável pelo prato típico, né, do município. Então, pessoal, é o seguinte: como é que nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática nessas duas turmas? O quinto ano B, que ficou responsável pelo prato típico, eu vou querer o seguinte de vocês. Vocês já vão fazer esse prato típico a pedido de um outro professor. E aí, com isso, nós vamos trabalhar um pequeno negócio, como se fosse uma pequena oficina, entendeu? E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão descrever para fazer esse prato típico, vocês vão descrever todos os materiais necessários para fazer esse prato. Onde nesse procedimento, pessoal, nós iremos envolver a matemática básica, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Também iremos envolver nisso um pouco da matemática financeira, noções básicas da matemática financeira, de lucro, prejuízo. E também iremos envolver grandezas, certo? Grandezas de massa. Então, vocês vão desenvolver, vão descrever, melhor dizendo, tudo o que é necessário para fazer esse prato típico, o prato que vocês escolherem, certo? E aí vocês vão fazer um pequeno orçamento. Como assim, professor, esse pequeno orçamento? Vocês vão descrever um exemplo. Vamos supor que vocês escolhem o baião de 2. Só um exemplo. Vocês podem escolher qualquer coisa. Nesse baião de 2, pessoal, vocês vão precisar do feijão, né? Vão precisar do arroz e de alguns outros ingredientes. Então, vocês vão descrever a quantidade necessária para fazer esse prato, certo? Esse prato típico. A quantidade de feijão em quilo ou em grama, não sei como vocês vão descrever, certo? Vocês vão precisar de uma quantidade de arroz, certo? Aí vocês vão descrever a quantidade de arroz. Então, isso aí nós já estamos envolvendo uma grandeza, certo? Que é a grandeza de massa. E além disso, vocês vão determinar, pessoal, o preço que custa aquela quantidade de feijão para fazer esse prato, aquela quantidade de arroz, certo? Vocês vão descrever o valor. Só um exemplo. Vamos supor que vocês vão fazer um prato típico, o baião de 2, e nesse prato típico vocês vão usar um meio quilo de feijão, por exemplo, certo? Uma suposição, se o quilo de feijão custa R$10 e você só vai usar meio quilo para aquele prato típico, é só sugestões, pessoal. Você vai usar só meio quilo, então se o prato é 10, logo meio quilo vai custar quanto? 5. Então você já vai descrever o preço do feijão, gastou R$5. Preço do arroz, vamos supor que o preço do arroz custa R$4 o quilo. Você vai usar 250 gramas de arroz, por exemplo. Nisso aí vocês vão determinar quanto custa essas 250 gramas de arroz, ok? Então, com isso, vocês vão fazendo a descrição de tudo que necessita, a quantidade em gramas, em quilos, sei lá, no que vocês escolherem, e a quantidade que vocês vão gastar com aquele produto. Ao final disso, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar e verificar a quantidade que vocês gastaram, certo? O preço de custo. Quanto custou para tu produzir aquele prato, para tu fazer aquele prato? Ah, custou tanto. Um exemplo, vamos supor que custou R$10. Então, por quanto tu poderia vender esse prato para que tu não tenha prejuízo? Ah, eu vou vender ele por R$15, né? Então, o preço de venda é 15. Qual foi o teu lucro? Então, é isso que eu quero. Eu quero que vocês determinem quanto vocês gastaram
na produção daquele prato, para fazer aquele prato, qual foi o gasto e quanto foi e qual será o preço de venda daquele prato. E aí vocês vão determinar o lucro, né? Nós sabemos que pequenas empresas e grandes empresas, elas não podem ter prejuízo. Como é que eu gasto, por exemplo, R$10 com determinada coisa e aí eu vou vender por 9? Então, desse jeito, o dono, o proprietário, ele vai à falência, ele se quebra, né? Então, nós não podemos ter prejuízo, certo? Então, pessoal, isso é relacionado ao quinto ano B, sobre os pratos típicos, beleza? E o quinto ano A, como é que vai ser? Bom, o quinto ano A ele ficou responsável pelos pontos turísticos do município. Vocês irão fazer com certeza pesquisas para determinar quais são os principais pontos turísticos do município de Presidente Dutra. E o que é que nós vamos usar? O que é que nós vamos usar para abranger a matemática? Então, dependendo do ponto típico que vocês escolherem, do ponto turístico, melhor dizendo, que vocês escolherem, vocês irão descrever características que se assemelham à matemática. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que vocês escolhem uma igreja. Só sugestões. Então, quando vocês escolherem essa igreja, vocês irão descrever quais são as características que tem nessa igreja que podemos envolver, assemelhar à matemática. Vocês podem dizer que a igreja ela tem o formato de um círculo, por exemplo. Ah, professor, essa igreja ela tem o formato de um círculo. Ah, ela tem o formato de um retângulo. Ela tem o formato de um quadrado. Então, isso aí nós já estamos envolvendo a parte da geometria, que inclusive vocês já começaram a ver, perímetros, essas coisas, certo? Além disso, vocês podem também, pessoal, determinar o comprimento dessa igreja. Ah, a igreja tem tantos metros de comprimento, a igreja tem tantos metros de largura. Além disso, vocês podem também acrescentar, dizendo a quantidade de banco que tem essa igreja, a capacidade total de pessoas que essa igreja suporta dentro dela, certo? Por aí sucessivamente. Então, dependendo do ponto turístico que vocês escolher, o que é que eu quero? Que vocês peguem algo e assemelhe à matemática, certo, pessoal? Então, estou à disposição. Qualquer dúvida podem perguntar no grupo, no privado. Fiquem à vontade. Tenha bons estudos.